Não, demais. Ficou muito bem claro para todo mundo estar ouvindo. Então, essa evolução teve, e a XP eu acho que capitaneou bastante parte dessas mudanças, principalmente em relação aos fundos internacionais, né, Pedro? E aí você já começou falando aí para a gente da parte de PGBL e VGBL. Tem muita gente aqui, inclusive nessa live, eu acho que, sei lá, quase 99% da população brasileira não tem a mínima ideia qual é a diferença entre essas duas modalidades. Você pode explicar um pouquinho para a gente? Que você é o rei disso aí, né, rapaz? Você manja muito mais que nós para o pessoal entender de uma vez definitiva o que é PGBL e VGBL. Claro, vamos lá. De fato, é uma sopa de letras, né, quando a gente fala da Previdência, porque além dos planos, tem as tributações. Mas de uma forma muito simples, o plano de Previdência, os dois planos comercializados, um é o PGBL, o outro é o VGBL, tá? O PGBL, de maneira simplificada, ele tem uma eficiência tributária nele. Qual eficiência é essa? Se você aportar até 12% do valor da sua renda tributável anual, né, nesse plano de PGBL, lá quando você for fazer a declaração de imposto de renda e você fizer uma declaração, né, completa, no modelo completo e não simplificado, você pode abater da sua base, né, tributável esse valor que você aplicou no plano. Então, se você tinha, vamos supor, R$ 100.000, aplica 12 mil no plano de previdência, lá, quando você for fazer a declaração, em vez de você aplicar a alíquota em cima de 100 mil, você aplica a alíquota em cima de 88 mil, né? Então, assim, só pelo raciocínio muito simples, você viu que vai pagar menos imposto. O que na prática se reflete para você? Uma restituição maior, né? Então, você tem uma restituição. E aí a gente fala o benefício da Previdência. Você pode muito bem, né, pegar essa restituição, gastar numa férias, numa viagem, pode, mas eventualmente você pega esse dinheiro e reinveste. Então, você vai potencializar essa acumulação de longo prazo, né? E esse é um benefício muito grande. Então, o PGBL, né, tem esse benefício aplicando até 12% da sua base tributável anual. Você consegue abater ali na declaração de imposto de renda, tá? Só na declaração completa, tá? E um ponto importante, que quando você for resgatar, a tributação é sobre o todo, o quanto você aplicou e o rendimento. E aí mora a diferença do VGBL. O VGBL ele se assemelha bastante com os fundos, né, fundos tradicionais que os investidores conhecem mais. Então, você não tem esse benefício de 12%, de você poder depois abater na base de imposto de renda. Porém, quando você for resgatar um VGBL, você vai ser só tributado em cima do rendimento, tá? Então, não do que você aplicou ali, só o rendimento daquela aplicação. Tá? Então, de forma muito simples, é isso, né? Os planos. E aí a gente também fala da tributação, porque tem que estar casada uma coisa com a outra, né? Quando a gente fala da tributação, né, a gente tem dois tipos também de tributação. Uma é a progressiva, a outra é a regressiva, tá? A progressiva é uma tributação que é igual à tabela do imposto de renda. Então, quem já conhece aí, né, tem o limite, tem a isenção até os 27,5% de alíquota, conforme os valores ali. Então, é muito simples. Então, quando você for resgatar um plano na progressiva, né, vai ser cobrado ali, vai olhar, né, qual que foi esse valor de resgate, vai olhar para a sua base tributável e vai entender qual a alíquota ficou. Lembrando que sempre na progressiva, quando você resgatar, você é tributado 15% e lá na declaração de imposto é feito esse reajuste, para mais ou para menos. Tá? E a regressiva, ela é, digamos assim, né, é uma outra vantagem, né, da Previdência. Por quê? Porque ela é uma tributação decrescente, ela cai 5 pontos percentuais a cada 2 anos, né, começando em 35% e chegando a 10%. Então, se você tem esse plano, né, colocou um valor hoje, depois de 10 anos, esse valor chega numa tributação de 10%. Quando a gente, excluindo os investimentos isentos de imposto aí, a gente está falando do produto com menor alíquota de imposto, tá? Então, de fato, quando a gente olha para esses dois, né, essas duas tributações, você precisa também olhar para os planos e assim você casa o plano com a tributação para você, né? Eu costumo falar assim deles, não tem receita de bolo. Então, assim, não é simplesmente todo mundo ter um VGBL regressivo. Não, eventualmente para você faz muito sentido ter PGBL, né? Se você tem seu salário, trabalha numa empresa, busca essa eficiência tributária, né? E aí adequa a tributação também conforme o seu perfil, né? Então, não existe receita de bolo, por isso é muito importante consultar, né? Ter uma pessoa para te auxiliar nesse processo. Eu acho que é muito importante mesmo, que de fato é bastante confuso, né?
E aí já, eu sei que você falou que não tem receita de bolo, tá? Mas o Bruno Roy sempre faz umas perguntas muito topzera aqui, já vem com ele aqui, ó. Ele é Vamos. e aí ele falou assim, basicamente, sempre pensamos na previdência privada com investimento de longo prazo, mas imprevistos acontecem. Como definir se o melhor é a tabela progressiva ou a regressiva? Para PGBL eu sei que não tem receita de bolo, mas progressiva e regressiva tem? Bom, vamos lá. Também não tem muita receita, mas o que é o grande ponto aqui, né? Quando a gente está falando da previdência, é sempre olhando o longo prazo, tá? Eu sei que eventualidades, alguns eventos podem acontecer ali. Aí, qual que é o grande ponto? O que você precisa observar? Se esse plano de previdência seu, né, a depender da tabela de imposto de renda, né, e sua base tributável, se esse resgate que você vier a fazer da previdência for um valor muito baixo, né, provavelmente você ficaria numa tributação boa, né, uma alíquota boa, entre aspas, né, um 7,5%, por exemplo. Mas isso é muito difícil, porque a base tributável a ser considerada ela é muito baixa. Então, eventualmente, qualquer investimento que você tem ali na Previdência e precise resgatar, pode ser que fique numa alíquota maior. Então, o que você precisa analisar é, será que não vale a pena eu colocar numa regressiva e esperar esse longo prazo? Eventualmente pode acontecer algum ponto, mas eu com certeza ali vou chegar numa tributação mais baixa, né? Então, assim, se você está na regressiva, né, e vai precisar resgatar esse dinheiro, pode ser que você tenha uma surpresa e ter que resgatar ali numa alíquota alta, aí você pode buscar um VGBL, né? Se você tem esse receio, porque vai ser só tributado o rendimento, né? Mas aí a regressiva, ela, se não ocorrer nada, né, nesse caminho, você tem o benefício de chegar a 10%. Então, talvez vale muito, muito a pena você enquadrar dessa forma, tá? Demais, ficou muito, muito claro. Foi, depois você pergunta aí se ficou claro ou não, Se mas ficou acho que foi qualquer dúvida. exato, deixa extremamente claro aqui. E aí, antes de a gente seguir também, tem até uma pergunta do Felipe Godoy aqui também. Ele está falando que até para a gente prosseguir aqui, acho que ele cabia mais no começo da nossa live, estava falando sobre os fundos, sobre os tipos de, principalmente, regulamentações, se vieram mudando, né? Ele fala, né? Tipo, vemos muitos gestores sem conseguir replicar integralmente as suas estratégias originais por conta de limitações na legislação da SUSEP. Aí perguntando o que a XP está fazendo para mudar isso e se também tem esse poder, né? De chegar lá e falar, ó, mano, muda o negócio aí para nós. Não, eu acho que esse ponto é muito interessante do Felipe, né? Comentando um pouquinho do mercado, a gente sim, agora com a seguradora aqui própria, né? A gente tem uma participação ativa, né, dentro dos comitês, de discussão de fato, melhorar esse mercado, né? Então, a gente tem sim esse papel ativo de provocação, uma provocação que a gente tem levado e tem sido debatido muito forte com outros players do mercado também, é a questão do investimento no exterior, né? Então, hoje a legislação, né, pelo como está descrito, você poderia ter até 40%, mas existem diversos entendimentos que você eventualmente poderia ter um percentual maior. Então, essa é uma pauta que está em discussão, né, por exemplo, que a gente tem também participado. Mas eu acho que o que a gente tem feito aqui em termos de grade de produtos, a gente tem colocado vários nomes importantes no mercado e que conseguem replicar hoje as estratégias, né? Eu posso citar diversos aqui, né? Um mais recente, que até saiu bastante na mídia, mas, por exemplo, o fundo da SPX, o Long Bias. Né? Muitos investidores conhecem o produto Falcon, né, dos fundos tradicionais, e antes a gente não conseguiria ter esse produto dentro da Previdência, e a gente conseguiu replicar. Né? Então, para você ter uma ideia do quanto a gente está conseguindo trazer aqui, né, de grade de produtos, e aí tem diversos nomes aqui. Depois, obviamente, vale consultar ali o site da XP. Não vou fazer muito jabá de gestor aqui, mas assim, tem vários nomes que a gente conseguiu lançar nos últimos meses, que de fato tinham as suas estratégias ali agora sendo replicadas na Previdência. Para você ter uma ideia, só nas últimas 2 semanas a gente lançou mais de 10 fundos, né? Além de estratégias que a gente reabriu, etc. Então, a gente, no ano passado, lançou mais de 70 fundos, né? Então, a gente vem com esse viés muito forte de abertura de produto, tá? E produtos sofisticados, obviamente. Muito legal. Até a gente está no front ali, né? Tem todo dia subindo fundo, você fala, meu Deus, mais outro. E o problema bom disso aí é que são só fundos bons mesmo que a SP tem trazido para o mercado, né? E não é rasgação de seda, não, né? Porque de fato são muito bons, igual você falou, porra, antes não daria para ter acesso
a esse tipo de fundo, e principalmente agora com previdência, para quem quer deixar muito a longo prazo aí, é extremamente vantajoso, porque igual você falou, né, benefício fiscal.